Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Aline e nesse vídeo nós vamos falar sobre a importância do aterramento. E eu estou falando método, com início, meio e fim, um estudo científico mesmo. Quando nós começamos a estudar a espiritualidade, a nossa consciência vai expandindo e vem muitas informações. Nós aprendemos que existem outras dimensões, a multidimensionalidade, sementes estelares, seres índigo, Merkaba, chakras, e isso só vai crescendo, muitas informações. Nós somos seres interessantes, né? Então, nós precisamos aprender a trabalhar o nosso conhecimento. E o aterramento é uma etapa importante. Eu vou começar aqui por essa imagem, que é um gráfico chamado efeito Dunning-Kruger, para te explicar que é um fenômeno fisiológico, natural do ser humano, que acontece com todo mundo. Claro que algumas pessoas vão estar mais conscientes quanto a esse efeito, e outras pessoas não. Ah, mas é um efeito comum. Nós estamos nesse pontinho aqui. Você tem conhecimento baixo, você tem pouco conhecimento. Você tá meio assim, o que é isso? Não estou entendendo nada. Tá? Essa ferramenta eu aprendi com uma professora que fala sobre marketing digital. Ela não fala sobre espiritualidade, mas eu entendi que isso aqui serve para qualquer área. Isso é frequente. Várias vezes eu estou estudando sobre, por exemplo, finanças. Aí eu acesso uma ferramenta lá e eu falo, poxa, isso aqui serve para trabalhar a espiritualidade, porque é uma linha de raciocínio. Aí eu estou trazendo a ferramenta para você, é um gráfico para você entender. Na espiritualidade, geralmente acontece assim, tá? Conhecimento baixo aqui. Você frequenta alguma igreja quando você é criança por conta dos seus pais, da sua família. Às vezes não está fazendo sentido nenhum para você. Você está ali porque tem que estar. O líder está lá na frente, falando, ensinando, fazendo o que ele tem que fazer, e você está assim, nossa, não está fazendo sentido para mim. Entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Às vezes é aquela impaciência. Ah, eu não queria estar aqui. Várias situações, tá? Às vezes isso não aconteceu com você. Às vezes até é outra área que você vai identificar. E aí, em um determinado momento, você fala assim: poxa, eu descobri uma outra religião, uma outra doutrina, eu não vou frequentar mais esse lugar. Aí você fala para os seus pais, você fala assim: eu vou seguir o meu caminho, eu estou confiante que eu encontrei o meu lugar. Aí você vai lá para cima, a confiança super alta. Nossa, eu encontrei o meu lugar. Aí você está sentindo que sabe muito, ou às vezes que sabe tudo. E algumas situações vão acontecendo que você para e pensa: poxa, é mais complicado do que eu pensei. Até essa outra religião, esse outro lugar aqui, não tem todas as respostas que eu procuro. Eu pensei que eu ia me sentir bem, mas não estou me sentindo. Aí você fala assim: nossa, a espiritualidade é mais complicada. E aí vão acontecendo situações que você sente lá embaixo, lá no fundo aqui do poço. Você fala, nossa, não sei nada. Realmente é complicado, a espiritualidade é complicada. Eu não sei mais o que fazer. A minha vida não está resolvendo.
Às vezes você procura a espiritualidade para resolver questões financeiras. Por um tempo parece que resolveu, mas depois fica pior do que antes. Ou às vezes é a área afetiva, você vai procurar uma religião para resolver a área afetiva. E aí você chega lá e fala assim, não está resolvendo. Mas você continua a buscar conhecimentos, às vezes em outros lugares, tá? E aí você começa a perceber que tem alguma coisa que faz sentido. Você fala assim, já fui em tantas igrejas, religiões, e tem uma coisa aqui que está fazendo sentido para mim. Tem alguma coisa aqui que acendeu uma luz. E aí, opa, nossa senhora, perdão. E aí você continua aqui a sua jornada até você chegar a um ponto que você fala, eu sinto que eu sei algo. Alguma coisa eu sei, alguma coisa está resolvendo. Quando eu estava lá no fundo do poço, quando eu estava aqui embaixo, eu não conseguia ver as minhas limitações na área afetiva. Eu não conseguia ver as minhas limitações na área financeira. Mas agora eu sei. Agora eu aprendi a trabalhar a espiritualidade, enfim. Você vai, você vai adaptar aí para sua situação. E quando você passa por essa jornada aqui, você percebe a importância do processo. Então, quando você não tinha passado pelo processo, o seu conhecimento era baixo. Quando você está aqui nesse ponto, é que você está com a confiança alta, mas tem pouco conhecimento, você fala assim, eu sou o cara, né? Eu entendi tudo. Eu tenho razão. Você está aqui no início do processo. Não significa que você é uma pessoa arrogante. Não significa que você é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba. Não. Significa que você não passou pelo processo. É isso que significa. Que você está começando a entender mais sobre espiritualidade. É isso que significa. E aí, quando você passa pelo processo, você volta a ter confiança em si mesma. Aquela confiança que, eu estou em Deus. Eu encontrei uma forma de sentir essa presença. Ou se você é terapeuta e às vezes passou por esses altos e baixos, fala, nossa, eu consigo dar apoio às pessoas, eu consigo ensinar. Você vai adaptar isso aqui. Aqui nós falamos sobre confiança e conhecimento na área. E quando você chega aqui nesse ponto, você entende que são processos, que você sabe algo sobre o assunto, que você já pode fazer algo com aquilo que você sabe, mas você não sabe tudo. Porque aqui nesse início, você acha que sabe tudo. Você está com a confiança lá em cima, acha que sabe tudo e não tem experiência, não passou pelo processo. E aí, quando você passa pelo processo, você encontra o equilíbrio, que é, eu confio em mim, alguma coisa eu sei, mas eu sei que preciso continuar aprendendo. Então, você ganha flexibilidade aqui. Às vezes, nossa mente está endurecida, que segundo a neurociência, isso aí é um fato, que o nosso cérebro gosta de poupar energia. Isso aí é algo que nós temos que aprender a lidar. Mas às vezes nosso coração também está endurecido. Nós estamos reprimindo algumas coisas, guardando naquele quartinho escuro, não querendo olhar. Vai para a meditação assim, eu vou controlar meus pensamentos. Na hora que começa a chegar naquele pontinho ali, não quero ver. E é claro que nós respeitamos isso, por quê?
tem um motivo de você estar reprimindo, que você precisa de preparação. Então, quando nós falamos sobre expansão da consciência, nós estamos falando sobre fluxo, fluxo natural. Nós fazemos parte da natureza. Nós estamos no planeta Terra, o nosso corpo está conectado ao planeta. Então, nós estamos falando de evolução, e uma evolução que é gradual, que é constante. E quando nós chegamos a uma estagnação, na estabilidade, cadê a evolução? A estabilidade é igual à estagnação. Então, essas subidas e descidas fazem parte da vida. É um movimento que você aprende, você pratica, você repete, você ensina e você aprende de novo, você pratica, repete, ensina, compartilha. Você vai fazendo esses movimentos, tá? Deixa eu fazer um desenho aqui. O movimento limitante é isso aqui, ó. Você não sai do lugar. Você fica repetindo o mesmo ciclo, ó. Você não sai do lugar. Agora, quando nós falamos que você vai repetir essa fórmula, que é um movimento, que é aprendo, pratico, repito, ensino, compartilho, aprendo, pratico, repito, mas assim, ó, você vai subindo, ó. Isso que é diferente disso, tá? Porque você vai aprendendo. Qual que é a diferença desse que eu acabei de apagar aqui? Você não tem espaço para colher. Você fica ali ó, no mesmo lugar, você não colhe e não vai para frente. E aqui fala sobre plantio e colheita. Você que define o que você vai colher aqui na frente. Você que define isso. O que você vai colher aqui, se você quer colher aqui na frente, você tem que plantar aqui. Isso aqui fala sobre autodomínio, automaestria. Quando você compreende o fluxo natural, compreende o seu ritmo, entra em fase, entra em sintonia, na ressonância com o universo. Então, aqui, bem, nós vamos falar sobre anatomia sutil. Nós vamos fazer um resumão, sabe, uma retrospectiva. Passa várias imagens, assim, uma visão ampla, várias peças do quebra-cabeça de uma vez só, a você entender a importância do seu ser. Nós somos humanos, mas humanos angélicos. E o que isso significa? A palavra anjo significa que você tem uma alma. O anjo é a identidade de alma. O anjo é um ser sagrado, é um ser divino, que tem conexão com o todo, com a fonte. Então, nós vamos trabalhar essa anatomia para abrir espaço para essa consciência, a forma como você se vê, a forma como você se trata. Porque nós refletimos nas nossas relações, nós tratamos os outros, a forma como nós nos tratamos. Então, quando você tem carinho, opa, é para trás. Quando você tem carinho com você, por esse processo aqui, entendendo que você está aprendendo a se desenvolver, é uma jornada de aprendizado, você passa a ter paciência e entendimento com outras pessoas, porque isso aqui acontece com todo mundo. Às vezes, para você, hoje, a área mais importante, que isso aqui teve um impacto profundo, foi na área financeira.
Às vezes foi na área de relacionamento, ou foi na área espiritual. E isso vai ser diferente para cada um. Então, o que muda é a forma que acontece e a área. Essa área de impacto, de jornada, que você fala assim, meu Deus, porque isso aqui representa um fundo do poço. Você fala assim, nossa, eu estou no fundo do poço. O que que esse fundo do poço ele quer te ensinar? Então, tem um aprendizado aqui importante que a sua alma quer te ensinar. E quando nós falamos sobre esse fluxo natural, essa jornada natural de subir, você tem esse pico que fala, ah, eu sei tudo, depois desce e sobe. Isso aqui se chama uma preparação, tá? Se chama preparação para você recuperar o seu poder. É uma preparação, não é punição. É aprendizado que você transforma a dor em propósito, em missão. Você faz essa transformação. Aí, ok. Quando nós vamos trabalhar sobre multidimensionalidade, estudar, nós aprendemos os sistemas de interface de bioalimentação planetária, que nós aqui nos conectamos com a Terra para receber alimento espiritual, para receber frequências de cura. Aqui nós temos estruturas, que é a grade Catara pessoal e a grade Catara planetária. Nós temos estruturas multidimensionais que esses centros aqui, as linhas, os centros Catara, as linhas Catara, têm uma função, que é uma ilustração de pontos de frequência, de programações à nossa estrutura. Então, quando nós ativamos esses centros, nós recuperamos a nossa memória, a memória que nós somos seres divinos, que nós somos sagrados. Então, essa estrutura aqui, essas grades, que elas se conectam aqui, elas estão relacionadas aos chakras. Nós temos um chakra no centro da Terra, que ele é muito importante. Ele já faz parte de uma estrutura universal. Então, esse chakra vai nos conectar com uma frequência maior. E quando nós falamos de frequência, nós estamos aproximando da fonte. Então, essa consciência ela vai passar por canais. Nós temos aqui um canal vertical central. Nós temos níveis do campo áurico. Olha a quantidade de níveis. Quando nós falamos de aterramento, trabalhar o corpo físico, nós estamos falando dessa estrutura aqui, ó, essa camada vermelha, a laranja e a amarela, que é uma camada tridimensional, são três dimensões. Nós temos aqui no vermelho a mente subconsciente, no laranja a emocional, o instinto, e no amarelo, o racional. Nós temos essa estrutura aqui com as três camadas, que é esse primeiro corpo rova, nada rova, e para separar da nossa consciência anjo-alma, nós temos um tecido. Esse tecido é um véu, é o que nós chamamos de véu. Esse tecido aqui, ele pode estar fininho, um voal, tecido bem fininho, sabe aquela cortina fininha que você vê do outro lado? Ou pode estar como uma manta, mais grosseira. Ou às vezes está mais ou menos. Podem estar de diversas formas. Então, nós começamos a trabalhar a multidimensionalidade
para afinar esse véu. Se ele tá um cobertor, uma manta grossa, nós vamos deixar ele cada vez mais fininho, até chegar o momento de fazer a integração, o momento que você está preparado. E aqui nós temos chakras primários, chakras morfogenéticos. Como eu falei, isso aqui é uma retrospectiva, é uma pincelada, que tem mais gráficos. Nós temos aqui o templário interno e os escudos pessoais. Então, nós temos pontos importantes que aquela estrutura, a grade de Katara, ela está relacionada a pontos específicos do nosso corpo. Nós temos pontos aqui, olha, o 6 e o 7, que fica abaixo dos ombros, nós chamamos de asas. Por quê? Quando ativado, essa frequência vai se abrir como asas de anjo. A energia vai começar a circular e nós vamos visualizar como asas. Por isso que tem esse nome. Joia da coroa. Fica na glândula pineal, no centro do cérebro. Então, nós temos ponto de frequência importante aqui. A pedra angular fica acima da cabeça. Aí já fica no 10º chakra, 15 centímetros acima da cabeça. Aqui nós temos informações importantes. Então, cada um desses pontos aqui vai trabalhar estruturas energéticas, é consciência. Consciência é informação. E quando nós ativamos os centros 1, 2 e 3, nós temos aqui, olha, o 1, o centro da Terra. Ele fica no centro da Terra, chakra 13. Aí nós temos o centro 2, que fica na vagina ou na próstata. O centro 3, que fica no ovário para as mulheres e ureteres para os homens. Então, quando nós ativamos esses centros aqui, nós vamos trabalhar o escudo telúrico. Ele vai ser ativado. Aí subiu um pouquinho aqui. Nós trabalhamos o outro lado dos ureteres, o ovário de cá. Umbigo é o centro 5. E nós temos abaixo do ombro direito. Nós temos um outro escudo, escudo dorádico. Então, esses escudos aqui ativados vão formar a nossa Merkaba. Esses centros ativados, eles vão trabalhar também as nossas linhas axiotonais. Nós temos os centros rara. A coluna vertical central, onde que cruza essas linhas aqui, são formados os chakras. Os chakras primários é o cruzamento das linhas axiotonais, 11 e 12. Aqui nós temos a coluna não, peraí. Nós temos essa linha vertical aqui da estrutura da grade Katara, que vai formar aqui, vão formar os chakras. Então, esse centro, ele é muito importante para nós. O cruzamento das outras linhas vão formar chakras secundários. E aqui nessa coluna vertical central, nós vamos ter selos, selos que trabalham estruturas importantes, que vão trabalhar transmutação, nosso sistema imunológico, trabalhar função metabólica, função cerebral. E nós vemos aqui, olha, um selo aqui, outro aqui, nós temos abaixo do umbigo, nós temos no início da coluna, no centro do cérebro, nós temos acima da cabeça, nós temos vários selos cristais, centros rara. E aqui nós vemos matriz de DNA e a Merkaba.
Então, quando nós estamos trabalhando todas essas estruturas que eu estou falando aqui, dos fios de. Opa, peraí, que eu já vou falar dos fios de DNA. Quando nós estamos falando sobre centros cataras, chakras, corpos, escudos, nós estamos falando sobre fios de DNA. E esses fios de DNA, nós temos códigos base e códigos de aceleração. Na dupla hélice do DNA químico, nós vemos código base e código de aceleração. Então, quando nós vamos ativar os outros fios da matriz de 12 fios, esses códigos vão sobrepor essas duas hélices. Eles vão fazer a acreção, esse sobrepor, na verdade, eu vou até corrigir a palavra. Eles vão fazer a acreção energética, a mudança química do DNA nas duas fitas físicas, químicas. É agregação energética, tá? Nós estamos falando sobre acrescentar consciências mais elevadas no nosso corpo físico. E aqui, quando nós ativamos os fios de DNA, nós temos letras de fogo. Letras de fogo são códigos, são informações que vão formando a Merkaba. Então, a nossa Merkaba tem várias fases, que acontece também por agregação de frequência. Então, nós temos a primeira fase aqui, que é representada por um tetraedro. E depois nós temos dois tetraedros. Depois nós temos três, e assim por diante. Então, na fase marrunta, que é a fase do nosso Cristo interior, nosso Cristo pessoal, nós temos uma Merkaba maior. Não é uma Merkaba com dois tetraedros, já é uma Merkaba diferente, com formato diferente. E essa agregação de frequências vão trabalhar os nossos sentidos. Nós temos os cinco sentidos que são característicos do corpo nada-rouba, que é o corpo físico, dimensões um, 2 e 3. Mas nós temos sentidos superiores. O sentido Merkaba, que o atributo primário é a manifestação, a circulação de consciência, acréscimo de frequência, vai abranger todos os corpos Rova. Aí nós temos para o corpo da identidade alma, que é o anjo, dimensões 4, 5 e 6, nós temos a telepatia celular. Então, nós temos uma cognição audiovisual direta interna, nós conseguimos fazer leitura de assinaturas energéticas. Então, quando nós estamos em algum lugar, nós conseguimos sentir a intenção das pessoas direcionadas a nós, o que vai nos influenciar, tá? Nós conseguimos, por exemplo, estudar o material e sentir a intenção daquele material. Se ele vai nos ajudar, qual raça estelar está envolvida, enfim, nós conseguimos sentir isso. Depois nós temos sentido de transmutação, que é do corpo Bete-Arrova. Sentido de transmigração, que aí já entra projeção de consciência, aí nós temos transfiguração, sentido centrífugo, centrípeto. Eu nem vou entrar nisso aqui agora, porque já tem muita informação aqui nessa aula. É só para você fazer essa retrospectiva e acompanhar o processo aqui comigo. O sentido da jornada, o sentido do processo. Aqui nós falamos sobre integração fetal, que a acreção de frequência é um fluxo natural, faz parte do fluxo natural. Nós vamos atraindo as faixas de frequência para a expansão. Então, nós faríamos
um processo de integração fetal até os 12 anos. Depois, a integração da identidade alma, do universo harmônico 2 até os 22, do universo harmônico 3 até os 33, do universo harmônico 4 até os 44. Só que por conta de distorções na nossa grade catára, na nossa estrutura, nós não conseguimos, bloqueia, tá? As distorções bloqueiam a integração do harmônico 2, bloqueiam a integração da alma. Aí inicia um processo de compactação molecular. Por quê? Nós temos aqui a transmutação, certo? Ela é muito importante para nós transmutarmos os miasmas. Então, quando nós não temos conhecimento, nós vamos acumulando esses miasmas, e isso gera compactação molecular. Aí vai levando a degeneração do corpo até chegar à morte. Aí, quando nós olhamos para esse tanto de informação aqui, vocês viram que é muita coisa, certo? Nós começamos os processos de reverter a distorção. Aí, imagina só, bloqueios muito antigos, que faz muito tempo que nós estamos falando da queda de Tara, quando o homem saiu do paraíso. Tem muito tempo que existem essas distorções, né? E mais precisamente que nós falamos aqui sobre a queda de Atlântida, quando a Atlântida afundou. São distorções antigas, que precisam de um tempo para fazer a biorregeneração. Então, isso aqui não vai acontecer da noite para o dia, é processo. Por isso que eu coloquei logo no início o efeito Dunning-Kruger. Porque quando nós chegamos para estudar a espiritualidade, nesse primeiro despertar, às vezes nós estamos muito ansiosos, nós estamos com pressa. E eu entendo essa pressa porque nós estamos sentindo dor, está doendo. Muitas vezes nós não aprendemos a lidar com a dor, não temos ferramentas para autorregulação e queremos que seja instantâneo. Então, essas informações dos ensinamentos de liberdade que eu estou passando aqui para vocês, a grade Katara, essas estruturas, que é ciência keylôntica, é um processo de estudo para você experimentar através de meditação e adquirir a automaestria, tá? Então, guarde bem essa palavra, processo. Essa palavra é importante para nós, para ter a ciência e entender que para nós estarmos no caminho da evolução, é preciso respeitar etapas. Às vezes nós queremos o tão sonhado salto quântico, não é verdade? Eu entendo, como eu falei, que às vezes está doendo, nós queremos o salto quântico. Aquela coisa assim, nossa, parece que tirou com a mão. Mas esse tirou com a mão, com efeito positivo, duradouro, que você realmente aprendeu com aquilo, requer preparação. Então, você vai preparando, se preparando, se preparando. E aí, naquele momento que você está pronto para olhar para o quartinho escuro, você faz as ativações que eu estou mostrando aqui. Nós temos a esfera mentor, despertando o mentor, nós temos o selo Mahari. Você faz a ativação e aí você sente, nossa, acabou. Eu sinto que dessa vez essa situação foi resolvida. Por quê? Que você fortaleceu os seus músculos. Então, os ensinamentos de liberdade não vão tirar a sua força, a sua luz. Eles vão te preparar. É tipo personal trainer.
É tipo um coaching, vai te preparar, tá? É um treinador para você adquirir força e aí sim você vai estar evoluindo. E às vezes você faz as técnicas e naquele momento você não tem um sentir assim muito intenso, mas depois de um tempo que você está relaxado, você abre espaço, você sente a energia. Por quê? Você abriu espaço, tá? Saiu da pressa, mudou a frequência, várias situações. Então, nós começamos a trabalhar as técnicas. Isso aqui é o nível 1 do Cura Catara. Aí tem a esfera mentor, tem o selo marrárico, com a limpeza com luz líquida, que vai começar o processo de transmutação dos miasmas. E aí, por um outro lado da transmutação dos miasmas, tem a sua disponibilidade em permitir que seja transmutado. E às vezes nós estamos fazendo a técnica aqui, mas nós não temos permissão, nós não damos permissão para ser trabalhado. E o nosso Cristo não vai forçar. A nossa identidade de Cristo não vai fazer a força, vai nos direcionar. Então nós precisamos estar dispostos a liberar aquela frequência para ser transmutada. Que aí nós começamos a sentir uma guerra interna. Está fazendo a ativação para a limpeza da transmutação. E do outro lado tá assim, não quero transmutar, não. Não, eu quero ficar lembrando disso aqui. Eu não quero esquecer o que me fizeram. Porque se eu esquecer, vão fazer de novo. Aí tem que olhar para isso, tá? E a gente entende que é um processo, não é da noite para o dia. Algumas coisas você precisa aprender até chegar nesse soltar. Então, a gente vai criando esse espaço. Aí nós temos sequências de massagem. Nós temos uma sequência para a regeneração, que o efeito demora um pouquinho para aparecer, mas ele é mais duradouro. Aí nós temos uma sequência para revitalização, que o efeito é mais rápido, você faz e você sente a energia que dá uma elevada, mas ele acaba mais rápido também, o efeito, ele é menos duradouro. E não é porque ele acaba rápido que é ruim, tá? São propostas complementares, justamente porque nós sabemos dos bloqueios, nós sabemos que tem distorções na estrutura humana. Então, tem que trabalhar para o melhor, respeitando os limites. Aí nós temos também ativações para. Parece que eu pulei alguma coisa. Nós temos ativações para corrente dorágica fase 1, que é a corrente da estrutura da alma. Então, nós vamos trabalhar os chakras nas palmas das mãos, nós vamos trabalhar o chakra cardíaco. Essa ativação vai nos auxiliar com a transmutação. Nós vamos trabalhar a amplificação audiovisual para trabalhar as memórias celulares, seja para quem está no processo de autocura, que faz o estudo para se trabalhar, e seja para aquelas pessoas que são terapeutas, mas também fazem para si, né? Então, nós trabalhamos amplificação audiovisual, nós trabalhamos também o espaço Mahara, vai trabalhar o amor único, nós vamos trabalhar o amor incondicional. E sem amor próprio, não tem amor incondicional. O amor duro, o amor suave, que é importante para nossa própria preservação. Nós trabalhamos com essa técnica também. Enfim, são várias técnicas. Gente, olha só a quantidade de coisa que tem para aprender. É muita coisa. O objetivo
O nosso objetivo é fazer a restauração, de forma geral, reconexão com o corpo espiritual eterno, ou seja, recuperar a consciência de que nós somos sagrados. Já ouviu aquele ditado? Filho de peixe, peixinho é. Se nós somos filhos do Criador, centelhas, fragmentos da fonte de tudo que é, se a fonte é sagrada, nós somos sagrados. Mas muitas vezes nós não agimos assim, porque nós estamos recuperando a nossa consciência, que é muito importante fazer essas ativações, estudar, é muito bom, mas nós precisamos também trabalhar o corpo. Por quê? Você começa a receber um tanto de informação, como eu passei aqui para você, o que que você vai fazer com essa quantidade de energia? Que informação é consciência, é energia. O que que você vai fazer? Quando você está desaterrado, você fica assim, ó, meio que namastê, tô meditando aqui, mas tá tudo bagunçado, é um tanto de informação. Você fala assim, Aline, o que que eu faço com isso tudo? Mas você tá lá, né, na meditação. E aí você fica, ó, com a bagunça aqui, ó, que tem uma zona aqui do ladinho. Você fica no caos, na desorganização, na incoerência, nos miasmas, porque você não tá com as raízes firmes na terra. E ainda tem uma situação, que às vezes nesse processo nós entramos num padrão de frequência de que a terra é uma prisão, que nós estamos aqui porque fomos exilados. Vamos analisar a palavra exilado. A palavra exilado vem que de excluído. Ele está lá assim, ó, foi exilado, foi excluído, mesmo que momentaneamente, da sociedade. E está exilado, ele fez algo ruim, ele está tóxico, intoxicado, né? Ele tá ali num lugar que a gente não pode chegar, não, porque senão vai nos machucar, vai fazer mal. E aí nós pegamos essa carga. Eu sei como que é esse processo, porque eu já passei por isso, eu já pensei isso também. Inclusive, vou deixar a indicação de um vídeo que eu falo sobre isso. Foi um puxãozinho de orelha carinhoso que eu recebi, que a Terra é uma criação de Deus, a gente tem que tomar cuidado sobre como nós falamos com a Terra. Mas, por outro lado, eu entendo que, às vezes, nós estamos na consciência de que nós somos maus, ruins, pecadores, nós temos que ser punidos. Às vezes, nós estamos já tão cheios aqui, olha só, a cabeça está tão pesada, tão, com tanta coisa aqui, olha, que nós não queremos passar por processos. Tem muita coisa na nossa cabeça, tá cheia, a cabeça tá cheia. Como é que você vai falar assim? Estou disposta a passar por um processo. Entendi que não vai ser de uma hora para outra. Às vezes leva um tempo para você perceber. Tá? Você não tem a obrigação de saber disso que eu estou falando. De já chegar aqui pronto nesse vídeo. Porque eu já passei por isso também. Lá atrás eu pensava que não tinha que ter processo, não, que tinha que ser assim, ó, passa um código e tá resolvido. Não tem que passar por processo. Mas por quê? Minha cabeça tava cheia. Tava de jeito assim, ó. Cheia, mas tava lá, né? Eu vou meditar, vou meditar. Aí não tem espaço para aprender. Aí quando você abre espaço, você faz o aterramento. Aí você tem a casa interna é o corpo sagrado.
Corpo sagrado, casa interna, limpa, organizada, você tem clareza mental. Aí, com a clareza mental, você fala assim: ah, então é um processo, então eu vou plantar semente, eu vou colher, eu vou fazer com calma, eu vou pegar esse tanto de informação que a Aline está passando aqui, vou anotar, vou refletir junto com as outras informações que eu tenho. Aí sim, aí as coisas entram no eixo, você sai do caos, seja caos de relacionamento afetivo, briga com seu marido, com seus filhos, financeiro, no seu trabalho, com colegas. Aí você organiza. Então você tem o quê? Raízes firmes, integração, organização, vitalidade. Quando você tá desse jeito aqui, você não sente vitalidade, você sente sugado, porque o seu cérebro ele tá poupando energia. E às vezes nem é obsessão, não, tá? Mas vamos desmistificar, porque às vezes nem é. Às vezes pode ser, pode. Mas às vezes não tem nada externo aqui. Às vezes é a sua mente mesmo. Porque o nosso cérebro quer poupar energia. O princípio dele, o primeiro pilar do cérebro é sobrevivência. Para eu sobreviver, eu preciso poupar energia. Eu preciso fazer o que é mais fácil para mim. E aí fica no piloto automático. Então, esse modo sobrevivência aqui, às vezes, te leva a um medo de obsessão, de espíritos nessa situação, sendo que nem tem. Porque você está aqui, ó, fazendo ativações, ó, selo marrárico. O selo marrárico é para te proteger, cria um pilar de luz para te proteger. Aí, para alguém te afetar aqui, é porque você escolheu ser afetado. E você não tem consciência ainda também, está na fase de aprendizado. Enfim, tá? É um processo, que você ainda não entendeu o processo, mas está protegido aqui. Então, às vezes não tem nada aqui de fora. É apenas o seu cérebro poupando energia, que ele não quer fazer diferente. Aí você faz a ativação para acessar a consciência alma, ativação dorádica, a fase um. A sua alma está querendo falar com você, querendo direcionar a sua vida, para você sair dessa bagunça e ter essa clareza, você caminhar no seu propósito, para você disponibilizar suas habilidades, compartilhar com o mundo aquilo que você tem de único e especial, mas você não entendeu ainda sobre o corpo físico. Tá cheio de memórias celulares antigas aqui, está guardando coisa do passado. Enfim, você não aprendeu a se autorregular. Você não está conectado com o corpo físico. Você está em outras dimensões, sabe? Você está no mundo da lua. Você está no mundo da lua aqui e não está sentindo as pernas, os pés, sentindo essa firmeza. Aí você estuda espiritualidade, faz técnica e não vê o resultado. Então, por isso que nós entramos com as técnicas de aterramento, de vibração, para fazer o processo de abertura de espaço. Aí você começa a abrir espaço. Aí nós trabalhamos tração nas pernas, ativação e relaxamento. Nós trabalhamos articulações. Nós trabalhamos contorno do corpo. É técnica, é um método que é para você vibrar e se autorregular. Aí você sai da mente e vai para o corpo. E isso facilita demais o processo. A atração permite o fluxo.
Mas corda esticada não toca violão. Então, por isso que nós temos aqui joelhos semiflexionados, tem toda uma postura para você fazer a liberação energética, para você conectar com o seu corpo, para você sentir essa organização, para você sentir segurança, vitalidade, prazer. Quando nós falamos de vibração, nós estamos falando de fluxo da vida. Inclusive, a vibração, ela é natural quando nós passamos por momentos estressantes. Quando nós passamos por um parto, quando a mulher pare, seja cesárea ou parto normal, ela pode sentir muito frio e tremer o corpo todinho. Eu tremi, eu tenho filho. Ou então, quando você passa por um perigo, assim, de quase morte, também pode tremer. Você fica congelado por um tempo e para voltar para a vida, você fala assim, eu não morri, seu corpo volta a tremer. Inclusive, isso acontece com os animais. Igual o gatinho, ele fica ali com o rabinho, às vezes, tremendo. É regulação. O gatinho ronrona, ele chega a vibrar, ele fica vibrando. É regulação, é autorregulação. E essa autorregulação, ela acontece também nas técnicas meditativas. Em um nível interior, nós sentimos essa vibração. É uma vibração bem sutil. Nós sentimos também. Essa vibração do corpo físico que eu estou mostrando para vocês aqui é um pouco diferente, que já vai para uma camada mais grosseira, tá? E essa em meditação, nós sentimos o chakra cardíaco, já é mais sutil. E essa vibração e chacoalho que eu mostrei, você vai sentir em várias partes do corpo. Essa vibração, esse chacoalho, ele vai movimentar do jeito que tem que chacoalhar. E aí você vai trabalhar as emoções que vêm com essa vibração. Fez sentido para você? Me conta aqui. Se fez sentido, eu vou colocar também o meu contato para você agendar uma sessão comigo. Aí nós trabalhamos o selo marrárico, a luz líquida, a frequência de transmutação, junto com a técnica de vibração. Essa técnica é científica, nós vamos trabalhar corpo físico, mas nós vamos juntar as duas coisas, o espiritual com o material, para abrir espaço para você fazer o aterramento e organizar a sua mente. É só você falar comigo, nós conversamos, te passo mais informações. Até mais, tchau, tchau.